era só eu ou mais alguém tinha medo daquele desenho antigo que passava na TV Colosso, lá em 1994? Ah, aquele desenho antigo, A Família Dinossauro. Pois é, rapaz. Pensa num desenho que eu tinha medo. Eu tinha pavor daquele desenho. Meu, e volta e meia, mesmo assim eu ia lá e assistia. O personagem que eu tinha medo depois de grande, daí eu fui lembrar os nomes dos personagens, né? Fui dar uma olhada melhor no YouTube, nos vídeos. O personagem era o Dino, né? O principal ali, o pai deles ali, pai daquela família. E o chefe dele, o Sr. Richfield. Esses dois eram os terríveis pra mim, né? Nossa, pense no medo. Daí pra mim era real, uma coisa de verdade, que existia mesmo aquele dinossauro, né? Meu Deus. Pois é, daí depois de passou alguns anos, né? Eu na idade adulta, daí fui pesquisar mais sobre aquele desenho, a família dinossauro, alguns vídeos no YouTube. Daí que eu vi mesmo qual que era daquele desenho. Até o último episódio, né? Um episódio bem forte, bem marcante. Eu não cheguei a ver, pelo menos quando eu era pequeno, pelo menos não, que eu lembre, né? Do último episódio. Mas daí me veio na cabeça, né? Pô, e essas crianças que tinham entre 9 10 anos, nessa faixa, 8 anos, né? Imagina o que passou na cabeça delas, né? Elas já entendiam um pouquinho mais do que eu. Eu tinha só 4 anos. Era um piazinho pequenininho, imagina. Imagina essas outras crianças assim que já entendiam um pouquinho mais. Quando viu aquela cena lá que o Dino tava tudo na casa ali e o apresentador da TV do jornal lá falou que tava uma era do gelo e o Dino já sabia que a extinção dele já estava chegando, né? Todo aquele clima tenso que ele mesmo provocou, né? Fez algumas bobeiras lá no meio ambiente, vulcão, daí criou uma nuvem, mudou tudo o clima geral da Terra, né? Meu, imagina. Daí o Baby ainda perguntando pro pai dele, vai ficar tudo bem, né, pai? Meu chapéu. Isso foi de cortar o coração, né? Pra mim, já me cortou o coração quando eu assisti, já era adulto. Imagina para uma criança que tinha 9, 10 anos, né? Deve ter marcado muito, né, na infância. Isso não esquece tão fácil. E esse é um dos desenhos que me marcou a minha infância. Teve outros, né? Mas eu quis comentar sobre esse porque foi um desenho que eu não esqueço até hoje, né? De tudo que passou, como foi feito. Aqueles bonecos desengonçados, tudo estranho. E é isso, pessoal. Outra memória que eu queria trazer para vocês também. Eu tinha nessa época, no mesmo local, que morava no sítio ali no interior, matão danado. Eu tinha meus 4 aninhos, no máximo de 4 aninhos. Lembro que era meio que chuvoso ou frio. Tava na área de casa ali na varandinha, né? Minha mãe tava lá dentro de casa fazendo alguma coisa ou dormindo, não sei o que ela tava fazendo. E eu tava ali de bobeira, brincando um pouco com meus caminhãozinhos, uns pedaços meio que feita a facão, né? Com as latinhas de sardinha e uns tratorzinhos antigos que eu tinha. E daí tinha um tanque lá na beirada e tava chovendo. E daí tinha uma goteira, encheu aquele tanque, tava fechado o ralo. E tinha uns gatinhos ali do lado, que a gata tinha criado. Fazia acho que um mês, sei lá. Tinha uns gatinhos pequenos ainda, eram pequenos. E eu peguei aqueles gatinhos e comecei a brincar com o tratorzinho na água, né? E daí molhava aqueles gatinhos, colocava no tratorzinho, e pra lá e pra cá, aquela cena, né? Minha mãe saiu lá de dentro quando viu aquilo, pensando na costa que eu levei. Nossa, apanhei bonito aquele dia. Daí meu pai não tava, me deixou de castigo lá pro lado de fora, lá na varanda mesmo, né? Me bateu e me deixou de castigo lá até meu pai vir. Meu pai veio, era quase de noitinha. Daí perguntou o que tinha acontecido, minha mãe explicou tudo. Daí eu entrei para casa. Mas isso também eu não fugiu da minha memória. Minha memória é boa. Volta e meia passa esses momentos, essas lembranças que eu tive da minha caminhada até aqui, né? Principalmente até meus 10 11 anos eu aprontei muitas. Daí é isso. Minha vida é cheia de história e lembranças, muitas divertidas, outras nem tanto, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, por favor, deixe o like, se possível me siga no canal pequeno, tô começando agora a fazer os vídeos e a explicar um pouco mais sobre a minha vida para ver se vocês se
familiarizam também, se gostam, se viveu algumas coisas semelhantes às minhas. E é isso, povo. Um abraço, Deus abençoe. Fica com Deus.